Então, era um super negócio. O negócio da China, esse negócio da Itália para os alemães, porque deu muito certo para eles. Se você vê o terreno da Itália, olha essa cadeia de montanha que sobe na Itália inteirinha, né? A parte verde são as partes baixas, as partes de vale, liso. As partes laranjadas são cadeias de montanha. Essa que corta a Itália inteirinha, de norte a sul, chama-se Apeninos. Então, basicamente, toda a defesa alemã foi em cima de montanha. Montanha, 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 montanha. Né? Então, E aí a FEB se fudeu nessa. se fudeu, né? Porque ela chegou lá no momento que foi em julho ela desembarcou em Nápoles, mas como era uma força muito estreante ainda, ela teve que passar por aclimatação. Né? E, na verdade, ela não chegou inteira a Nápoles. Ela não chegou inteira, ela chegou com 1/3 de sua força total. Porque foi uma questão de logística. A gente dependia da logística norte-americana para transportar esses soldados para lá. Era um navio de tropas norte-americano, que o Brasil não tinha nada parecido com isso na época, capaz de transportar 5.000 pessoas. Então os americanos disponibilizaram um único navio no mês de junho de 1944. E muita gente se questiona por que de liberar um único navio, né? Por que não liberou 3 logo de uma vez para poder levar a divisão inteira? Mas se você para analisar a Segunda Guerra Mundial, nesse momento, junho de 44, o que estava acontecendo em junho de 44? Foi o momento mais tenso para a logística norte-americana, porque eles estavam conduzindo 2 grandes operações, as maiores que eles conduziram, em 2 cantos opostos do planeta, simultaneamente. Normandia, na França, Marianas, no Pacífico. Ao mesmo tempo. Entendeu? Então, todos aqueles esforços logísticos estavam totalmente comprometidos já. Então, liberar um navio não é uma decisão tão estranha assim, né? Para a época. Tanto que eles liberaram em agosto, liberaram 2 navios. Os 2 que voltavam em agosto vieram para cá. Tá? Porque aquela tensão toda, aquela necessidade toda já tinha diminuído um pouco. Então, esse navio, com esses 5.000 homens, desembarcou em Nápoles ali, que era um regimento só. Um regimento, é o regimento paulista, regimento de Caçapava, 6º regimento. Esse regimento foi o que passou por esse treinamento de aclimatação, recebeu as armas, né, porque não podia usar arma brasileira, tinha que usar arma americana. Todo o comando da FEB estava submetido a um comando americano. A gente não chegou lá e falou assim, beleza, agora nós vamos para a linha de frente e nós vamos fazer o que quiser. Não, você está submetido a uma cadeia de comando norte-americana. Eles que te dizem o que você vai fazer. Entendeu? Todo o acordo foi feito com essas bases. Tá. Você não é completamente autossuficiente, independente e vai chegar lá e dar tiro à vontade, não. Você vai fazer o que, né, nossa cadeia de comando te diz para fazer. Então, a FEB foi encaixada dentro do 4º Corpo de Exército do 5º Exército Americano. Existiam 2 exércitos na Itália, aliados. 5º Exército Americano, 8º Exército Britânico. Tá? Britânico não tinha nada a ver com a gente. Nosso acordo era com Washington. Então, nós estamos dentro do 5º Exército Americano. 5º Exército Americano tem 2 corpos de exército. O 2º e o 4º. Nós estamos dentro do 4º. Beleza? Tá. Então, entra ali, a divisão entra ali. Tá. O orgânico. Tá. Conseguiu ver, né? Tá. Então, quando ela chega lá, só com 1/3 de sua força, ela é inserida ali, ó, pertinho daquela região de Pisa. Tá. Tá vendo Pisa ali, do lado de Florença? Tô. Ao norte de Pisa, um pouco, a FEB entra em combate em setembro. Né? Mas você percebe que logo ao norte de Pisa já tem, ó, cadeia zona de montanha, Sim. né? Então, Pra passar pro outro lado parece uma merda. é uma merda. Não, é uma merda. Porque o terreno é ruim, a época do ano é pior. Os caras chegaram... Eles entraram em combate em setembro. Tá. Setembro. O restante da divisão, os outros 2 regimentos, o regimento mineiro e o carioca, chegaram lá no finalzinho, não, começo de outubro. Dia 6 de outubro, desembarcaram em Nápoles aqui. Tá. Também. Aí, você sabe o que acontece? Esses outros 2 regimentos, eles foram puxados basicamente direto para a linha de frente.
Sem a aclimatação. Sem aclimatação, sem período de treinamento, sem amolecer, sem você bater o martelo de carne na carne. E se liga, deixa eu te perguntar, você que estudou isso e a gente vai chegar lá, tu fez o evento, já conversou com os caras. Sim. Eles estavam convencidos de entrar nessa porra, meu irmão? Porque, caralho, tu é o Brasil, cara. Por quê, né, doido? Porra, tu vai se meter mesmo nessa guerra aí dos Estados Unidos com... Bom, é uma guerra mundial, mas, porra, Estados Unidos, que... Porra... Aí, cara, eu não sei se ele tem... Puta, eu vou lá mesmo entregar minha vida? Como é que tava a cabeça dos caras? Quando tu conversa com eles, o que eles te respondem? Existia uma razão. Sabe qual foi a razão? A principal razão, muitas razões, mas a principal razão. A principal razão foi um conjunto de fotos que chegou à imprensa meados ali. Foi entre os dias 19 e 20 de agosto de 1942. Fotos de corpos de homens, mulheres, crianças, bebês mortos nas praias de Sergipe. 600 pessoas. Documentadão e tal. Todo mundo sabe que rolou, não é plantado. Não é plantado, não é plantado. Inclusive, alguns dos expedicionários estavam a bordo desses navios. Sobreviveram e foram para a Itália. 5 navios foram afundados em questão de 48 horas pelo submarino U-507 da Marinha de Guerra Alemã. Por que eles vieram fazer aqui? O Brasil vinha desde janeiro de 42, janeiro do mês de 42, do ano de 42, rompido relações diplomáticas, cortou relações. O que é cortar relações diplomáticas? Manda o embaixador embora. Corta aqui. Corta aqui, exatamente. Tchau. Então, não converso mais com você, tá? Tô de mal. Tô de mal. Não converso mais com você. E aí tinha cortado relações diplomáticas. Por quê? Porque o governo brasileiro enxergou que para sua própria existência continuada, ele não podia mais contar com ninguém na Europa, não podia mais contar com a Alemanha, que tinha um comércio com o Brasil monstruoso antes da guerra. A Alemanha chegou a ser o maior parceiro comercial do Brasil em 1938 e 39. Tá? Mas com o começo da guerra, em setembro de 39, a Marinha Mercante Alemã não podia chegar mais no Brasil. Por quê? Porque a Marinha de Guerra Britânica bloqueou o Atlântico para a Marinha Mercante Alemã. Então, navio mercante alemão não chegava aqui mais. E o que o governo vai manter? Por quê o chamego com a Alemanha? Factualmente. Não né? tem mais porquê. Seu embaixador fica falando aqui que nós vamos restaurar, nós vamos voltar. E esse bloqueio do resto do mundo não é à toa. Os caras estão sendo cuzão. Porra. Né? Então, não tem como, factualmente, o Brasil continuar priorizando comércio com a Alemanha. E mais, do outro lado, Estados Unidos pensa em termos hemisféricos. Ele já enxerga o planejamento de grande, né, de amplitude maior dele, planejamento estratégico dele. Ele enxerga que ele precisa do hemisfério americano, aqui hemisfério ocidental, vamos dizer, todo o continente de norte a sul, como seu. Não pode ter mãozinha da Alemanha aqui. Não pode ter mãozinha do Japão aqui. Aqui é meu. Principalmente a região... Eles são putos com Cuba, eles são putos com um monte de coisa. Venezuela. Mas Cuba ainda era paga-pau deles na época, né? Cuba ainda era o quintal dos Estados Unidos na época. Tá. A Revolução Cubana foi em 1959. Então... Ou seja, eles estavam obtendo sucesso nessa parada aí. Porque Tá. tava todo mundo no mesmo time mesmo. Justo. Joga um mapa aí do Atlântico aí, por gentileza. Que tem assim, tipo... o oceano... vai dar certo. Aquele primeiro ali resolve. É o seguinte. Esse território do Atlântico, né, ele é vital para os Estados Unidos se manterem
na guerra, porque ele tem que alimentar os ingleses. A Inglaterra está ali, né? Então ele tem que alimentar os ingleses. Os ingleses estão com sua indústria totalmente comprometida, não tem espaço para mais nada, e mais, estão perdendo. Porque eles não têm condição, com a indústria deles, de produzir números suficientes de matéria toda, tudo que ele precisa, né, para poder, eventualmente, vencer a Alemanha na Europa continental. Não tem como. Então, os Estados Unidos precisam do Oceano Atlântico para poder transportar com segurança, com a maior segurança possível, todos esses equipamentos para a Grã-Bretanha. Depois que eles entram na guerra em dezembro de 41, formalmente, aí esse negócio fica... formalmente, que já estava na guerra antes. Já estava, já estava. Mas quando eles entram formalmente, aí não existe negociação. Isso aqui tem que ser nosso. Conversinha de submarino fazendo... Não é para ter submarino. Entende? Como é que você faz patrulha anti-submarino no meio do Atlântico? Dá uma olhada no mapa ali. No meião do Atlântico. Você precisa de botar esses seus aviões e navios para partirem de um porto mais favorável, né? Qual que você tá vendo ali que é mais favorável ali? Tem uns ali que estão aqui perto de nós. Tem uma galera ali que tem uma base mais favorável, notadamente a pontinha brasileira ali, que é o Rio Grande do Norte, Natal. Natal tá na ponta. Então, traça um círculo aí pra você ver, tipo assim, a autonomia do avião. Se você lançar ele de Natal ali, ó, ele cobre aquela porção central inteira. Então, o americano precisava muito de Natal. Principalmente Natal. Precisava muito do Brasil, precisava muito de Natal. E o Vargas deu aquela cozinhada no frango caipira, né? Não, vamos conversar. Você quer, né? E aí o Vargas começou a fazer, então, pois é, eu quero muito te ajudar, cara. Mas você sabe, né? Aí começou a abrir umas torneirinhas nos Estados Unidos, pra cá. Entendeu? Umas torneiras bem grandes, na verdade. Algumas dessas torneiras foram muito significativas. Por exemplo, o ministro da guerra na época era o Eurico Gaspar Dutra, presidente Dutra, que foi presidente posteriormente. Mas o Dutra estava com o olhão assim, num programa que os americanos tinham criado em março de 1941, chamado Lend-Lease. Programa de empréstimo e arrendamento. Era basicamente uma linha-zona de crédito a perder de vista para entrega de material de guerra novíssimo, moderno, né, em grandes quantidades. Esse programa foi criado para ajudar a Grã-Bretanha, para ajudar os ingleses em março de 1941. Tá? Para quê? Para facilitar de uma vez só, porque anteriormente a isso, toda vez que cedia uma porção de material para os ingleses, tinha que passar uma lei específica, toda aquela conversa de Câmara, de Senado, não sei o quê, você sabe essa porra toda. Aí o presidente falou, quer saber, vamos chutar o balde aqui, vamos abrir um programa aqui para empurrar tudo. E aí ninguém vai conversar mais fiado. Tá. Aí criaram o Lend-Lease. E o Lend-Lease foi um sucesso estrondoso. Logo depois que a Inglaterra entrou e assinou e ficou felizona, alguns meses depois, assinou a França, né, as forças francesas livres do De Gaulle, e a China, que estava em guerra contra o Japão, lá na Ásia. Né? Assinaram e começaram a receber esse material também. E aí, cara, em outubro de 41 acontece as coisas revolucionárias. A União Soviética, que estava sendo atacada pela Alemanha, ela também assina. E, simultaneamente, a assinatura soviética, um quinto país entra pro Lend-Lease. Qual país? Nós. Com uma diferença, tá? Uma diferença, olha só. Eu falei até agora de Inglaterra, França, China e Rússia. Todo mundo tá em guerra. Todo mundo tá metido na luta lá. Todo mundo tá tomando tiro. Brasil tá tomando tiro? Não, o Brasil tá... Porra, por que Brasil?
Entende? Por que Brasil? O que vocês Tu estão achou dos caras quererem entrar nisso daí? Era... Você tem uma opinião sobre Eu isso? tenho uma opinião sobre isso. Hum. Eu acho que foi dada a situação, a gente vendeu a égua pelo menor preço possível. Tá. Entende? Aham. Não tinha como ficar também. Ah, não quero. Vou ficar aqui. Não tinha essa. Em última troço tava instância, muito sério mesmo. tava muito sério. Sabe? Então, o jogo na época é o seguinte. Apocrifamente... Os caras vieram matar, os alemães vieram matar as pessoas aqui em Sergipe por causa disso? Por causa disso. Porque eu vou te explicar assim, exatamente por quê. Tá? Quando o Brasil se alinha mesmo aos Estados Unidos, né, os Estados Unidos assinam um termo com o Brasil para os Estados Unidos comprar, veja bem, 100% de todas as exportações brasileiras. Tudo. Estouramos. O Wagner falou, porra, negócio da... Quer dizer, porque se os Estados Unidos não fizesse isso, chegava, por exemplo, aqui um navio português, navio espanhol, que eram de duas nações neutras, mas que eram aliadas da Alemanha. Tinham fortes relações com a Alemanha. Navio português, navio espanhol, chegasse aqui, eu quero lã, café, borracha, levava embora. Quem ia usar isso? Eventualmente, quem ia usar isso? Os alemães iam usar isso. Os Estados Unidos falou, não, eu compro tudo, 100%. O que você fizer aí, eu compro. Aí, assinaram esse acordo, os caras ficaram felizão. E aí, aconteceu a entrada dos Estados Unidos na guerra, né? Aconteceu em dezembro de 41, lá, Pearl Harbor, bababá. Uhum. Logo, simultaneamente com Pearl Harbor, no mesmo momento... Os caras atacaram os Estados Unidos por causa dessa entrada, por eles estarem na guerra de forma velada. Aí os caras foram lá e atacaram. Basicamente, vamos colocar assim, vamos abstrair de forma bem alta, assim, foi. Tem muitas razões. A questão do Japão com os Estados Unidos tem muitas razões, mas é isso aí mesmo. Os Estados Unidos estavam fornecendo material para a China, porra, que era inimigo deles, né? Sim. E aí o Brasil, cara, nessa aí, ele se deu muito bem por essa... Brasil-Estado, né? A gente começou a ter acesso a uma grana que não tinha antes. Uma grana que não tinha antes, acesso a umas tecnologias que não tinha antes. Nós estamos falando de gente daqui do Brasil enviada para fazer estágio em instituições militares de tecnologia, de ensino nos Estados Unidos, que, porra, era fechado antes. Uhum. Entendeu? Mas os japoneses, simultaneamente a Pearl Harbor, eles atacaram as Filipinas. Filipinas eram, na época, uma colônia norte-americana, né? No meio do Pacífico. E as Filipinas eram o principalzaço produtor de borracha para a indústria norte-americana. Os japoneses capturam as Filipinas. O que você vai fazer, doido, agora? Compra do Brasil. Sim, porque é o grande produtor de borracha que está ali, né, que nós já temos uma excelente relação com eles. E aí, de repente, a demanda por borracha aqui no Brasil, ela estoura, ela vai além de todas as cotas. Tanto que existe migração gigante do Nordeste de trabalhadores que vão para a Amazônia para virar os famosos soldados da borracha, né? Os caras vão lá, gente, precisa de muita borracha, mas é muita borracha mesmo, vocês não têm noção. Por que tanta borracha assim? Você precisa de tanta borracha na guerra, por quê? Sei lá, pra quê? Caminhão, filho. Porra, óbvio, né? Caminhão não roda sem borracha. Né? Jeep. Entendeu? A doutrina norte-americana, ela preconizava a guerra mecanizada. O que significa guerra mecanizada? Não sabe que vão ter tanque, não é isso não. Guerra mecanizada é aquela guerra que se pauta por ser executada em cima de veículos automotores. Não estou falando de veículos puxados por cavalo, não. Eles extinguiram os cavalos do exército, eles extinguiram soldado marchando a pé. Soldado transita de caminhão, entendeu? Estafeta, mensageiro, transita de jipe.
Até tanque tem sapata de borracha ali em algumas esteiras. Tem. Mas a borracha é essencial para o esforço de guerra norte-americano. E mais, eu não falei com você que os Estados Unidos estava fornecendo material de guerra para Inglaterra, França, China e Rússia. Precisa de borracha pra caralho Mas também. borracha pra caralho, é borracha infinita, entendeu? Então, o Brasil, ele foi se dando bem em cima de se dando bem, em cima de se dando bem, porque falou, pô, esse negócio é lucrativo pra caramba, né? Mas os Só que Estados Unidos Washington pediram pra gente entrar e mandar soldado? Não, mas eu vou te falar exatamente onde chegou. E aí depois vocês veem o tempo que eu levei explicando isso aqui e me fala se dava pra explicar em 30 segundos. Aí é o seguinte. O Brasil foi pressionado, né, pelo Departamento de Estado norte-americano a cortar relações com a Alemanha. Cortar relações diplomáticas. Para que esse negócio aí, esse embaixador ficar conversando com vocês. Tá. Aí o Oswaldo Aranha, do filé Oswaldo Aranha, ele, que era o nosso ministro de Relações Exteriores, em janeiro de 42 ele resolveu cortar relações diplomáticas com a Alemanha. Cortou. Mandou o embaixador embora, trouxe o embaixador brasileiro de volta. Não tinha mais relação. Acabou. Tá? O que leva ao entendimento na Alemanha de que se não existe mais relações diplomáticas entre nós e o Brasil, eu não tenho mais compromisso nenhum com o Brasil. Esse é o entendimento que se tem na Alemanha. E o negócio da borracha? Por que eu estou enfatizando o negócio da borracha? Porque a borracha é realmente fundamental para o esforço de guerra norte-americano. E toda essa borracha agora está vindo do Brasil e, portanto, essa borracha está dentro da área de operações da Marinha de Guerra Alemã. No comecinho de 42, quando os Estados Unidos tinham acabado de entrar em guerra, eles ainda estavam tateando nessa nova realidade, né? Então lá nos Estados Unidos, aquele tanto de navio mercante, estava basicamente desprotegido. Então os submarinos alemães, eles fizeram uma devassa, fizeram uma sequência gigantesca de afundamentos de navios na costa americana. Inclusive os 2 primeiros navios brasileiros afundados por submarinos alemães foram afundados lá na costa dos Estados Unidos, levando matéria-prima brasileira para lá. Entende? Só que, questão de algumas semanas ou meses, os americanos, a Marinha norte-americana, ela começou a se organizar nos chamados sistemas de comboios, né? O navio mercante não trafegava mais sozinho, não transitava mais sozinho. Ele transitava em grupo e esse grupo era pesadamente defendido. Destroyers, né? Submarinos. Então, se ele estivesse mandando borracha pra lá, por exemplo, ele ia acompanhado de uma galera... Uma galera armada até os dentes para poder localizar submarino e atacar submarino, entendeu? Inclusive, avião sobrevoando o negócio o tempo inteiro, com bomba para ser lançada, radar, entendeu? Era uma arapuca gigantesca para os submarinos. Tinha um esforço ali para a matéria-prima chegar lá. Para chegar lá. Só que essa mesma realidade, ela não se configurou aqui no Brasil, ela não mudou aqui no Brasil. Então, nessa mesma época aí, os navios brasileiros, eles estavam indo para os Estados Unidos sozinhos ainda. Eles estavam indo solitários. Não existia esforço de coordenação, de proteção por comboio aqui. Qual que foi, então, a conclusão lógica do Comando Naval Alemão? Tá mais barato atacar os caras lá embaixo. Eu não vou esperar esses navios chegar lá na costa americana para eles entrarem dentro do sistema de proteção deles lá. Eu vou pegar esses caras na costa do Brasil, porque lá eles estão sozinhos, são alvos fáceis. Aí que esses submarinos americanos, aí que esses submarinos italianos e alemães começam a chegar aqui na costa brasileira. Italianos e alemães é interessante porque alguns navios brasileiros foram afundados por submarinos italianos, aliados dos alemães. Aí ficamos putos e mandamos a FEB. Foi. Basicamente, assim, se você quiser fazer um saltão, foi.